Cláudio Rezende está chegando, primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço a vocês também, Cirilo, bom dia a todos que nos acompanham no Rádio Esportes. O último de 2023 e a gente continua monitorando aí o mercado do lado do Galo e quem pode chegar, quem pode sair. O Atlético que na manchete a gente destacava, fez a grande contratação até aqui no futebol brasileiro, agitou o mercado com a vinda do Gustavo Scarpa, que vai se apresentar juntamente com os demais colegas no dia 8 de janeiro. Mas o Galo não deve parar por aí. Agora, não tem nenhuma pressa. O Atlético não é um time que está desesperado. A gente está vendo outras equipes aí que precisam montar elencos, precisam movimentar mais. O Atlético não, mantém a sua base. Muitas poucas saídas irão acontecer. A manutenção do técnico, do Felipão. Então o Galo vem apostando nesta situação aí. Lógico, com peças pontuais como o Scarpa. O Galo quer atacante também. Já monitorou alguns nomes no mercado. A gente vinha trazendo aí alguns deles, né? Ontem falamos do Luiz Henrique, ex-Fluminense, que hoje é do Real Betis. Valor econômico, né? Os valores são muito elevados. O Atlético não vai entrar nessa parada. Falamos também do Borré, que tem aí uma situação mais encaminhada com o Internacional, também valores elevados. Citamos que o nome do Firmino agrada a diretoria do Atlético, mas por enquanto nada de movimentação, né, para buscar esse jogador. Firmino, de seleção brasileira, ex-Liverpool, hoje está no futebol árabe, está de saída por lá. Então o Galo quer dar o tiro certo, mas também dentro das suas condições. Então o Galo vai aí se movimentar no mercado, logicamente, quando tiver algo mais concreto. Agora, saídas poderão acontecer, né, Cirilo? A gente trazia ontem na Itatiaia a informação que vem do Rio de Janeiro e nós confirmamos essa informação de que o Vasco está estudando a possibilidade de fazer a investida no Eduardo Vargas. E o Vargas tem contrato com o Galo, mas não está nos planos. Se o Vasco vier com uma proposta, por exemplo, de mais do que de 1 ano de contrato, é o que ele tem com o Atlético, a situação pode encaminhar por uma saída do Vargas. Mas, pelo que a gente conversou até então, não há uma definição certa, 100% no Vasco do Alexandre Matos, que é hoje o diretor de futebol por lá, e a diretoria, a cúpula do Vasco, que hoje é uma SAF também, né, a 777, de busca pelo Vargas. Eu falei ontem na turma do bate-bola alguns pontos que poderão fazer com que o Vargas, se chegar essa proposta, ele se convença de ir para o Vasco da Gama. A primeira é o Alexandre Matos, que foi ele quem o trouxe para o Atlético em 2020. A outra, o treinador, é o Ramon Dias, argentino, estrangeiro, e o Vargas tem muita moral aqui no mercado sul-americano, né? Jogador de seleção chilena, então é muito conhecido. Essa situação pode caminhar, né, para o Vargas ter uma ideia de ter mais jogo no Vasco da Gama. E lá no Vasco também tem o Medel, né? Colega dele da seleção chilena. Agora, um outro nome que tá aí aparecendo de vez em quando, especulação de que pode sair do Atlético, tem clubes brasileiros interessados e eu até acho que ele tem mercado, mas a gente apurou agora pela manhã com o representante dele, o Patrick. Patrick tem contrato com o Galo até o final de 2025. E a ideia do Patrick é permanecer no Atlético, mesmo não tendo tantas chances, não tendo emplacado no Atlético, Cirilo. A informação que eu obtive por pessoas ligadas ao Patrick é que ele vai permanecer no Galo em 2024. É a ideia do jogador para o próximo ano, tá curtindo férias. Logicamente, como ele não jogou muito, chega o Scarpa, o Galo procurando outros jogadores, né, para ponta ali, para o jogador de velocidade. O nome dele começa a aparecer como possibilidades em alguns clubes. Mas, repito, a informação que a gente obteve é que a ideia é de permanência, Cirilo. Vamos lá, Alexandre Simões, um abraço, bom dia pra você. Patrick, você acha que vale uma chance a mais pra ele permanecer no Atlético ou o melhor caminho pro Galo seria que o Patrick buscasse um novo clube, uma nova oportunidade na carreira, Simões? Cirilo, bom dia, Cláudio, Ali, quem acompanha a gente. Olha, pela composição do elenco do Atlético e ainda mais com a chegada de mais um meia, e o Cláudio destacava aí, o Gustavo Scarpa, né? A principal contratação dessa janela de final de ano até agora, o Patrick vai perder ainda mais espaço, né? Porque o Patrick joga ali pelo lado esquerdo, é o lado preferido do Pavon,
É o lado que o Rubens ocupou e ocupou muito bem, tá? E eu acredito que a dupla titular de meias do Atlético será Zaratio e Gustavo Scarpa. Então, se a gente for pensar, ô Cirilo, o Patrick, ele tá bem atrás na fila, né? Se a gente for montar aí um time titular e um reserva, é perigoso o Patrick não entrar nem no reserva. Então, claro, são muitos os jogos na temporada, são muitas as competições. Em determinados momentos nós temos maratonas de partidas e com viagens, muitas delas internacionais ou longas. Mas, de toda forma, o Patrick deixou de ser uma peça fundamental para o time do Atlético. Ele perdeu essa condição. Ele chegou na janela do ano passado, né, na virada de temporada de 22-23, como uma peça importantíssima por causa da contratação do Kudê, que foi quem o indicou, né? E a gente tem bem vivo na memória ainda aquele Internacional que tinha Edenilson e Patrick como referências. E com o decorrer da temporada, o Cirilo, ele perdeu espaço. O Patrick foi contratado para ser um titular do Atlético, né, Ale Oliveira? Abraço para você, bom dia. Como você enxerga que seria um melhor caminho para 2024 pro Patrick e pro Atlético também, Ale? Muito bom dia, viu, Cirilo, para você, para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu concordo com o Simões, ele chega para ser titular do time, para ser um cara de destaque no Atlético, porque ele teve esse papel no São Paulo no ano anterior, onde ele conseguiu fazer 9 gols, também teve uma boa produção em termos de assistências, né? Ele teve 8 assistências e 9 gols em 2022. E era o jogador que era mais técnico no São Paulo do ano passado. Você tem o Caleri, que era mais decisivo, mas o mais técnico era ele. Tanto que surpreende muito o Igor Gomes ter mais minutos, ter mais participação do que o Patrick nessa temporada com a camisa do Atlético. Nessa lista aí que o Simões falou, eu concordo, eu acho que nesse momento ele tá atrás, até porque pelo jeito o Filipão não gosta muito do estilo do Patrick. Ele teve menos oportunidade com o Filipão do que com o Kudê, né? Tecnicamente eu acho ele mais rico do que a maioria desses caras. Mas eu acho que em termos de produção e também da preferência do treinador, ele tá atrás. Tem 30 anos, né? E eu acho que a tendência agora não é de crescimento, eu acho que talvez até seja muito pelo contrário. E acho que seria importante para o Atlético se ele conseguisse envolvê-lo em algum tipo de negócio. Agora, não depende só do Atlético, né? Depende do interesse do jogador, depende do interesse de outras equipes de bancar um salário que não é baixo, essa é uma realidade, por aquilo que ele produziu nesse ano. Mas acho que para todo mundo ali seria melhor se ele procurasse um outro lugar, que ele tivesse mais oportunidade, que ele conseguisse render mais, coisa que não aconteceu nessa temporada. Creio que, Cláudio, a permanência não seria justificável pensando nesse aproveitamento do Patrick durante essa temporada. Acho que o espaço vai ser menor ainda. Mas vamos ver como vai caminhar essa situação, né, Rezende? Eu tava pegando aqui, Cirilo, enquanto os nossos comentaristas analisavam os últimos jogos do Atlético. Peguei um contexto de 12 últimos jogos. Lá do Palmeiras, quando o Galo venceu o Palmeiras bem, em São Paulo, 2-0, foi quando o Atlético arrancou também, né? E começou a disputar o título. Dos 12 últimos jogos, ele não participou contra o Palmeiras, nem no clássico contra o Cruzeiro, Bragantino, Fluminense, Fortaleza, América e Corinthians. Ele não entrou nessas partidas todas, seguidas. Depois, contra o Goiás, entrou 3 minutos. Aquele finalzinho ali, né? Só pra gastar um tempo. Depois, contra o Grêmio, 9 minutos que ele esteve em campo, nos 3-0 do Galo. Não foi utilizado contra o Flamengo. Contra o São Paulo, entrou também nesse 1 minuto final e não participou contra o Bahia. Então, numa reta final de campeonato, a gente pode dizer que ele praticamente não foi usado, né? Já é um indicativo, ou foi pelo menos, um indicativo de que ele estava mais pro fim da fila, né, Rezende? Estava mais pro fim da fila, e aí o Simões citou, né? Ele estava sendo utilizado ali naquela função do Rubens. E aí, quando o Rubens cresceu nessa reta final com o Filipão olhou, né, o Rubens com melhores olhos ali para essa função, fazendo a dobradinha com o Arana, e ele passou à frente do Patrick. Mas, repito, a informação é de que, a princípio, ele tem ideia de permanecer no Atlético para o próximo ano. O que pode acontecer em relação às saídas, né? O Johan já saiu, terminou o contrato, o Hever se aposentou, o Atlético até aqui não fez movimentos mais fortes para buscar um zagueiro. A princípio vai colocar mesmo o Rômulo, que é da base, vai subir o atleta ali para ser o 5º zagueiro do elenco.
E o Vargas, que a gente sabe que o Atlético vai sim procurar, o empresário dele está procurando outro clube para esse jogador. Agora, outras mexidas no mercado, de saída, Cirilo, aí vai depender muito de situações no mercado mesmo, de alguma proposta que seja muito interessante. Fora isso, que é a grande preocupação do torcedor, né? Se vem uma proposta aí pro Paulinho, irrecusável principalmente, Paulinho jogador muito valorizado, mas o Rodrigo Caetano acredita que, como não é a janela quente da Europa, pode ser que o Galo passe ileso, é a visão dele nesse momento. Aí o time vai ficar muito forte, já com a entrada do Scarpa nesse elenco e a busca por um atacante sem pressa, mas é o que o Galo tá procurando, Cirilo. Pô, Cláudio, vamos ver as movimentações de mercado aí, virada de ano, voltando a esquentar, reapresentação dia 8, né, Rezende? Era o dia 8, então os jogadores têm agora o Réveillon e a semana inteira que vem, né? A próxima semana, mas na outra segunda-feira, será dia 8, todo mundo já na pré-temporada, já com o Gustavo Scarpa, inclusive. E o Galo vai ter, Cirilo, 15 dias mais ou menos, 15, 16 dias antes da estreia no Campeonato Mineiro, que será contra o Patrocinense, lá no Alto Paranaíba, né? Fora de casa, o primeiro jogo do Galo. Agora, a gente sabe, né? Que são 16 dias, mas a pré-temporada mesmo, ela compreende ali 30 dias. Então o Galo vai começar o Mineiro num período de pré-temporada. Isso é fato. Vem aí o Campeonato Estadual a partir desse dia citado pelo Cláudio, né? Dia 24 de janeiro, 24 e 25, começando aí os jogos do Campeonato Estadual. Vejamos quais serão as contratações e saídas do Atlético adiante nesse campeonato estadual no comecinho da temporada. Libertadores já prevista para a primeira semana de abril. Em meio a isso, Copa do Brasil, a partir da terceira fase, Campeonato Brasileiro começando também no mês de abril. Muita coisa ainda pela frente para essa definição do elenco do Atlético. Cláudio volta já com mais detalhes do Galo. Cláudio Rezende está de volta, segundo tempo do Atlético. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. O fim de ano aí dos jogadores do Atlético, né, pelas redes sociais. O Hulk hoje postou, inclusive, né? Ele ficou emocionado com algumas falas do Otávio. O Otávio tá junto com o Hulk, passando férias lá na Paraíba, na casa do Hulk. E o Hulk já faz vários eventos, né, nesse fim de ano, movimenta bastante. E o Otávio disse que faz aí cerca de 2 anos que ele conhece o Hulk e se tornou um grande amigo. Parece, segundo o Otávio, que eles já são amigos há cerca de 20 anos, né? Pelo tudo que o Hulk é de exemplo para ele e para os jogadores do Atlético. Então, um clima bem amistoso, né, do Galo. Vários jogadores se reuniram neste fim de ano. O Hulk mesmo recebeu na casa dele. Teve batizado, né, da filha Zaya. O Otávio estava lá, o Edenilson também, o Pedrinho esteve presente. Então, alguns jogadores do Galo se reunindo nesta reta final de 2023. Para 2024, a gente falava aí, o Atlético vai manter a base desse time e vai ter também os jogadores revelados na equipe, pelo menos em cada posição. O Atlético tem essa ideia de colocar meninada, né? E aí o Atlético vai formar um grupo com, quem sabe, uma idade... no elenco com a idade mais baixa. Essa é a ideia aos poucos do Atlético, né? Ir renovando o seu elenco. E a SAF do Galo também tem uma procura por jogadores mais jovens no mercado, assim como foi o Paulinho. Por exemplo, o Atlético tem essa ideia de trazer jogadores nessa faixa etária, porque além do retorno técnico, no caso do Paulinho, vai ter um retorno financeiro. Inclusive, citando o Paulinho, Cirilo, o Rodrigo Caetano falou, a gente trazia aqui na primeira parte, que o Galo deve passar ileso nessa janela europeia. Hoje surgiu uma informação lá de um site americano de que o Los Angeles Galaxy teria interesse no Paulinho, o time da Liga Americana. Mas convenhamos, né? O Paulinho nem vai abrir conversa. Jogador que foi o destaque do Campeonato Brasileiro, até conversava com o Simões ali, falando, não tem chance, né? Jogador é pra Europa, não é jogador pra jogar neste momento no futebol lá dos Estados Unidos, que até nos últimos tempos está muito mais valorizado, né? Com a ida do Messi, agora o Suárez também, ou alguns outros grandes nomes lá, amigos do Messi, no time do Miami, mas não é o caso do Paulinho, por mais que tenha esse interesse aí do Los Angeles Galaxy, que foi noticiado aí por colegas nessa passagem de sexta para sábado. O Paulinho continua no Galo por enquanto, ô Cirilo. E se vier uma proposta na Europa, aí é outros casos, aí ele vai analisar, e o Atlético também, Cirilo. Aí já é outra conversa, né, Alexandre Simões? Entre Estados Unidos e Europa, pro Paulinho no momento. Fica no Galo quietinho aqui, né, Simões?
É, porque o Paulinho, ele tá numa fase da carreira, né? O Paulinho é muito jovem, ele surgiu muito novo no Vasco, passou 5 anos na Alemanha, né, Cláudio? 5 temporadas, né? Exato. Tem 23 anos. Isso. Então você vê, como foi com 18, né? O Paulinho tá numa fase da carreira em que, com certeza, ele tem os seus objetivos, como seleção brasileira, como, de repente, retornar ao futebol europeu. Não faz o menor sentido um jogador da qualidade dele, com a idade dele, ir pro mercado dos Estados Unidos, né? E isso não quer dizer que ele não vá, claro, pode ser que no final de carreira, igual tá indo agora Messi, o Suárez, não tô também comparando o Paulinho com Messi e Suárez, mas eu tô dizendo que pelo que a gente percebe do Paulinho, ele tem o objetivo de seleção brasileira, ele tem o objetivo de brilhar mais com o Atlético, de ganhar uma grande taça no Atlético, de um grande clube da Europa, e aí seria quebrar completamente todos esses sonhos do jogador e ir para os Estados Unidos. É um momento diferente na carreira, né, Alê? E muito especial, né? O Paulinho, ele voltou pra muitas dessas coisas aí que o Simões falou. Pra ter, assim, ser um ídolo da torcida, pra sentir o calor do torcedor brasileiro, do torcedor do Atlético, né? Pra jogar num ótimo nível. Só que ele teve um 23 mais forte até do que ele pensava. Tanto que se você pegar aí todos os gols da carreira, claro que ele não tá traduzindo a temporada em gols, né? Mas se você pegar todos os anos da carreira do Paulinho e somar, você não vai ter nem metade dos gols que ele fez com a camisa do Atlético, né? Então, a temporada dos sonhos pro Paulinho, foi grande destaque do Campeonato Brasileiro, convocado para a seleção. Não imagino que ele troque tudo isso por pouca coisa. A não ser que seja um dinheiro do... Eu sempre cito aqui, pouca gente viu, mas eu vou lembrar mais uma vez, do Proposta Indecente, do filme... Robert Redford, lembra? Demi Moore, lembra não? Tá. E aí é uma proposta que você fala, sabe? Sim. Então é isso que pode acontecer com ele, porque ele é um cara que é diferente de outros jogadores que pingaram na Europa e voltaram precocemente. Ele não, ele teve adaptação na Alemanha. Atlético com Cláudio Rezende. O giro final do Atlético, Cláudio Rezende. Os garotos do Atlético, Cirilo, estão já a caminho da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Preparação na reta final. Os jogadores do Atlético vão viajar na madrugada do dia 1º para o dia 2 de janeiro até Barueri, na Grande São Paulo, onde a delegação vai ficar concentrada. A estreia do Galinho na Copa São Paulo será no dia 4 de janeiro contra o Timon do Maranhão, às 7h30 da noite. Ainda no grupo do Atlético, Floresta do Ceará e o SCA Brasil de São Paulo, Cirilo.